As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Fala pessoal, eu sou Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre Creator Economy, ou economia dos criadores, economia da influência, como preferir. E vamos conhecer também um pouco sobre a Play 9, que é um ecossistema de conteúdo e expansão de audiência para marcas, com diversas iniciativas e números impressionantes nesse mercado. Só para dar uma ideia, considerando os influenciadores que fazem parte da Play 9, e aí eu estou falando de nomes como Fátima Bernardes, Valentina Bandeira, Galvão Bueno, entre tantos outros, a empresa soma mais de 7 bilhões de views mensais e mais de 650 milhões de seguidores ou inscritos em plataformas como Instagram, TikTok e YouTube. Há 5 anos atrás, quem imaginar que a Fátima Bernardes ia sair da Globo e lançar um canal no YouTube? E que uma empresa como a Globo estaria concorrendo com influenciadores digitais na cobertura de uma Olimpíada? Isso acontece dentro de um cenário de grande evolução do mercado de influência, impulsionado pela profissionalização dos criadores de conteúdo, pela estruturação das parcerias entre marcas e influenciadores e pela crescente maturidade digital dos usuários dessas plataformas. E para entender e aproveitar esse mercado é preciso se atualizar constantemente. Afinal, quais são as tendências que a gente precisa estar de olho agora? Como conectar marcas e influenciadores e conquistar o público esperado? E como a Play 9, uma empresa criada há apenas 5 anos, alcançou números tão expressivos? É sobre isso que a gente fala agora com o Chief Content Officer e sócio da Play 9, o Gustavo Serra. Ele é responsável pelo ecossistema de influência, conteúdo e artístico na empresa e lidera a estratégia de curadoria e seleção de creators. Mas antes de chamar ele aqui, um pedido rápido para você. Não deixe de seguir esse podcast na sua plataforma de áudio preferida. E se você já ouviu algum episódio e gostou, deixa aqui uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou uma curtida onde você estiver ouvindo, porque isso ajuda muito para que a gente possa se dedicar cada vez mais na produção dos episódios, beleza? E compartilha esse podcast com aquele amigo ou amiga que você acha que pode se interessar também, né? Bom, voltando aqui para o nosso papo, Gustavo, muito obrigado aí pela disponibilidade, cara, prazer, seja bem-vindo ao Lab. Valeu, Yuri, eu que agradeço, obrigado aí pela introdução, pelas honras. A gente está se reencontrando depois de algumas semanas de ter feito um painel juntamente na Casa Firjan. Então é sempre um prazer falar sobre esses assuntos também, falar um pouco sobre a Play 9. É um mercado tão vivo e está em constante transformação que talvez o que a gente tenha falado há um mês já precise ser reinventado e atualizado. Então é bom que a gente proponha e fomenta esse debate. Bom você já ter falado desse painel, a gente provavelmente vai citar ele em alguns outros momentos aqui da conversa e inclusive eu vou botar o link, né, desse painel aqui na sinopse do episódio, assim como o link também das outras referências que a gente for trazendo aqui ao longo da nossa conversa. Inclusive é super complementar, né? Eu acho que esse papo aqui a gente vai tentar aprofundar um pouco mais na Play 9, enfim, acho que tem outras coisas pra gente falar aqui para além do painel, que inclusive foi excelente, né? Foi muito bacana. Depois, como eu falei, eu vou botar na sinopse. Não, eu tô muito feliz de estar aqui de novo, eu gostei muito também, alto nível de discussão, Casa Firjan é um lugar especial e esse podcast também é uma honra estar aqui. Então, o que você falou é quase fazer um zoom-in agora naquele papo, né? É um 2.0 daquele papo, fazer um zoom-in, aprofundando. Então, isso, e para começar eu queria falar sobre a Play 9 um pouquinho mais, assim, queria que você contasse, né, eu dei uma resumida aqui sobre a empresa, mas eu queria que você falasse um pouquinho da história, o que vocês fazem, como, e aí depois acho que a gente vai aprofundando em uma ou outra iniciativa. Boa, vamos nessa então, cara, vou tentar resumir, às vezes eu sou meio prolixo, especialmente para contar a história da Play 9, que ela não é tão cartesiana e não tem uma cronologia tão previsível, mas vou tentar... Mas eu acertei, são 5 anos, né, eu falei que ela tem 5 anos. 5 anos, exatamente, estamos fazendo agora. Já passamos um ciclo olímpico, também indo para o segundo agora, fechando, enfim, metade de uma década. E ela nasce a partir de um olhar do JP e do JP Paz Leme, ex-executivo da Globo, diretor, correspondente, e do Felipe Neto, que se juntaram, né, com a perspectiva muito de que existia uma brecha, um vácuo nesse mercado também, de uma agência que olhasse muito pela perspectiva do conteúdo. E aí os dois se juntaram, trouxeram o Marcos Vinícius Freire, que é o Marcão, que foi geração de prata do vôlei de 84, foi dirigente do COB, chefe de delegação brasileira, trabalhou com o mercado financeiro, e a gente brinca que é o nosso sócio de relações exteriores institucionais. Então se juntaram para criar a Play 9, muito baseada no que, enfim, veio se tornar o nosso conceito hoje, que é uma MediaTek baseada no ecossistema de expansão de audiência e conteúdo para marcas e influenciadores.
aquele momento era um outro mercado, outras coisas acontecendo, mas eu acho que de lá para cá muita coisa evoluiu, muita coisa pivotou na visão da Play 9, do que a gente acredita, mas a perspectiva de pensar o conteúdo como algo central, como nosso DNA, como core da atuação, esse nunca mudou, sabe? Então acho que a Play 9 é muito sobre conteúdo, muito sobre tudo que gravita em torno de pensar o conteúdo, estratégia para as plataformas, inteligência digital de uma forma geral, enfim, nasce muito com essa proposta. E a gente vem evoluindo, a gente nasce muito com essa visão também, muito engraçado, assim, a gente nasce ancorado em 3 grandes frentes, assim, também, que elas foram se reinventando, se ressignificando, que era o YouTube, o Felipe, né, como grande expoente, um grande nome, assim, também do digital naquele momento, e logo depois a gente fez uma parceria com uma grande marca, enfim, que também ajudou muito a alavancar a Play 9, logo nos primórdios, assim, do que a gente estava construindo. Acabou que ao longo do tempo a gente foi conseguindo pivotar e aí conseguiu se associar a outras plataformas, fazer muita coisa com o TikTok, especialmente depois da pandemia, da expansão também da busca por conteúdo digital, que eu acho que, enfim, as pessoas estarem em casa naturalmente acelerou muito essa busca, o consumo de conteúdo digital, o TikTok potencializou e revolucionou completamente a forma da gente produzir, pensar conteúdo, mas não só, né? Acho que revolucionou a própria comunicação e a própria sociedade como um todo. Então a gente também foi pivotando, foi trazendo também a perspectiva de novos criadores também, e novos formatos e conteúdos também pautados em novas plataformas, muito a partir dessa tiktokização do mercado. Fomos trazendo outros nomes, além do Felipe, que era o grande protagonista por ser sócio e ser um criador e ser muito expoente do nosso negócio. A gente foi pivotando também para trazer outros nomes. E fomos trazendo outras marcas também, enfim, depois... Vocês têm quantos influenciadores, mais ou menos, hoje? Então, hoje, passados esses 5 anos, a gente está com, nesse momento, em torno de 80. A gente já teve 120, já teve um pouco menos também, mas a gente está até nesse momento de revisão. Eu acho que, assim, fazendo agora um rápido fast forward para o momento que a gente estava lá atrás, que a gente nasce muito com esse olhar de produção de conteúdo para YouTube, e o JP, que é o nosso sócio fundador e CEO, gosta de dizer que a gente é uma vírgula, no começo especialmente, porque a gente era muito sobre gestão de canais, inteligência digital e análise de métricas. E aí, a cada 3 meses, a gente botava uma vírgula, porque o próprio negócio, o próprio mercado e a indústria estava se reinventando, se atualizando, e a Play 9, naturalmente, bebendo muito dessa fonte também. Então, a todo momento era uma vírgula. Passamos a ser, não só, enfim, B2B, mas também B2C. Passamos a ter outras frentes de atuação, gestão de rede, mapeamento digital. Então, a Play 9 é uma constante vírgula, mas agora a gente tem muita clareza do que a gente se tornou. E aí, hoje, a nossa tagline, se tivesse que resumir, a gente como eu te falei, é um ecossistema, é uma media tech baseada no ecossistema de expansão de audiência para marcas influenciadoras. Boa. Em linhas gerais, é isso. Diga. E aí, esses influenciadores, vocês cuidam das estratégias de parceria com as marcas, do que tipo de campanha, quais marcas que eles se conectam, vocês fazem essa ponte entre a marca e o influenciador de forma ativa, vocês buscam a marca ou a marca busca vocês... Dentro desse nosso guarda-chuva da parte mídia, a gente tem a parte de produção, que toca a produção de canais digitais dos projetos internos, quanto para fora, para publicidade, um olhar para conteúdo artístico agora também. Brands, que é muito uma construção mais perene, always on com as marcas que a gente já trabalha, e muitas que a gente quer buscar cada vez mais também. E a área de creators, que é muito o epicentro do nosso negócio, que é onde a gente tem o nosso caching, que ele vem sendo construído com muito cuidado, muito criando uma cultura e uma percepção do que a Play 9 acredita, como discurso, como tipo de conteúdo, o que tem valor para o mercado também. A gente foi conseguindo se adaptar, mas eu acho que a gente conseguiu construir algo muito legal. Dentro do que a gente tem todo um time que trabalha comercial, atendimento, relacionamento, assessoria, parte de gerenciamento artístico de carreira, sabe? Toda a parte também de conteúdo que a gente fornece para cada um dos parceiros com modelos diferentes, né? Alguns pagam, outros não e tal, dependendo do tipo de serviço que a gente pluga para eles, mas a gente sempre está ali também ajudando a pensar o conteúdo, construir plataforma, construir relação com plataformas e por aí vai. Boa. E é isso, a gente tem muita demanda que já chega, né, no inbound também para os criadores, e o nosso olhar é muito a gente conseguir qualificar e quase fazer uma curadoria do que já chega, né, porque a gente tem ativos muito valiosos já nesse mercado, como você mesmo citou alguns, então naturalmente já chega muitas marcas querendo se apropriar desses nomes e tal, mas a gente também tem um trabalho muito ativo de bater na porta das marcas, das agências, das plataformas e de outros parceiros também para a gente conseguir construir projetos, sabe, e levar para o mercado. Então essa via de 2 mãos que a gente trabalha. Boa. Eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre o projeto dos Jogos Olímpicos, né? Eu vejo que vocês fizeram uma parceria com a M-Field, que aliás já teve aqui no podcast também, no episódio número 9, com o Flávio Santos, né, que é o CEO da M-Field, uma agência de marketing de influência também. Vou colocar o link aqui desse episódio na sinopse também.
E aí vocês criaram a Onda Digital, que traz um conceito de marketing de amplificação, né? Então eu queria que você falasse sobre essa frente especificamente, até porque tá batendo na porta aí já os Jogos Olímpicos, né? Boa. Na verdade, são duas frentes até que a gente separa aqui. Tem uma parceria com a M-Field, que é para a criação da Onda Digital, que ela não é restrita só a esporte, na verdade é uma evolução do que a gente vinha percebendo desse mercado de amplificação e de apropriação de conversas de comunidades, com esse lugar muito genuíno de uma cultura digital, quase de uma contracultura digital que as páginas de amplificação costumam fazer. Só que a gente percebeu que tinha uma oportunidade nesse mercado, que existiam já algumas agências fazendo de uma forma muito segmentada, sabe? Esse tipo de dinâmica que é você fazer um blast, na verdade você fazer várias páginas ao mesmo tempo, gerando conversas para conseguir gerar engajamento, earn media para cada uma das marcas que contratam esse tipo de serviço. Só que as agências que já faziam trabalhavam muito segmentado, ou só com páginas de fofoca, ou eventualmente só com páginas de esporte, e a gente quis se tornar um grande generalista, na verdade, abarcar todos os tipos de comunidades e territórios para conseguir fazer um olhar mais heterogêneo mesmo do que essas páginas podem oferecer. Então, eventualmente, a gente percebe que o Nubank ou uma marca qualquer quer entrar numa conversa sobre um tema de calendário ou qualquer outra oportunidade também, talvez faça mais sentido você conseguir fazer uma composição, uma cesta de páginas que não sejam, até porque você dá uma cara também, claramente, que é uma coisa publicitária. Você tem 20 páginas de fofoca falando sobre aquilo, enfim, a gente já sabe, na verdade, que é uma coisa publicitária. Se você tem diferentes páginas, diferentes territórios, alimentando essa conversa, você tem uma diluição e uma percepção menor das pessoas que, cara, aquilo ali é uma ação, sabe? É uma ação de marketing, mas no fim do dia ela passa a ser também. Então a gente se juntou para usar nossas expertises, o Flavinho, o pessoal da M-Field são super queridos, e a gente já tinha essa visão também de que tinha algo poderoso e tinha uma demanda reprimida nesse mercado também para fazer o que a gente acabou criando. E agora já estamos no nosso 6º mês de vida, assim, enfim, conseguimos também ajustar muitos ponteiros, temos mais de 60 páginas no caching, nomes super relevantes, como Brazilian Version, Gringo Dictionary, Coisas para Ver Chapado, Cenas Lamentáveis, enfim, a própria Rafa Tuma, alguns que são da Play 9 que também a gente eventualmente pluga em projetos, mas bem generalista mesmo, não é só de fofoca, não é só de meme, não é só de esporte. Essa galera tá envolvida nesse projeto especificamente da Olimpíada, que você citou, esses arrobas que você citou aí, né? Isso, eu vou chegar lá, exatamente. Aí tem, tipo, o Razões para Acreditar também tá nessa, então a gente realmente é bem generalista nessa nossa atuação, e algumas dessas páginas são sócias, inclusive, nossas nesse projeto. Elas também entram, elas fazem parte de um board consultivo que ajuda a gente a construir o melhor formato, desenvolver projetos, entender se a nossa linha editorial e de tipo de entrega está fazendo sentido ou não. Então esse é o nosso modelo de onda digital que a gente trabalha oferecendo para as marcas, agências, plataformas e buscando cada vez novos clientes também para a gente conseguir oferecer o serviço, e está indo super bem, estamos felizes com os caminhos que estão tomando. E aí a gente incluiu parte da onda digital, a gente mesmo aí, Play 9, como desenvolvedora e formatadora do Projeto Olímpico, que é o Paris e a Brasa, a gente está contratando internamente esse, a gente acredita tanto e naturalmente quer fomentar um negócio que também é nosso, a gente contratou, a gente está trazendo a onda digital para ajudar na amplificação e gerar mais conversas do Projeto Olímpico que a gente está desenvolvendo. É um projeto da Play 9, que a M-Field não está relacionada diretamente. Então, o Projeto Olímpico é isso, ele parte de uma lógica de ser o primeiro projeto creator-centric, já que a gente não tem os direitos de transmissão das Olimpíadas, a gente vai fazer uma cobertura com os influenciadores sendo suas próprias emissoras e trazendo uma perspectiva deles sobre os jogos. Então, uma cobertura muito baseada em entretenimento, em esporte, emoção, com bastidores e acessos que o Google vai, o COB vai fornecer pra gente. O COB é um parceiro nosso desse projeto, um parceiro de mídia. Legal. Mas vocês não vão conseguir, então, exibir os jogos, né? Mas vão ter influenciadores que vão estar lá, em Paris. Exatamente. O projeto é esse. Assim, a gente até fez um painel agora no Rio 2C para discutir um pouco isso. Foi com a Globo e com a Live Mode, porque a Globo e a Live Mode pela Casa TV, eles vão ter os direitos, né, em todas as janelas. A gente não tem os direitos esse ano, mas a gente está fazendo uma cobertura alternativa, eu diria. Então a gente está levando... O painel foi com quem? Do Rio 2C? Foi com a Joana Timóteo, da Globo, e com o Felipe Tebet, da Live Mode. Foi super legal a discussão, né? Entendendo esses limites, os tipos de cobertura, né? A Globo indo com uma cobertura um pouco mais tradicional, mesmo que pulverizada. A Live Mode já muito estabelecida, né? Com o que eles estão conseguindo construir também de narrativas, né? Para formatos televisivos, para o digital. E a gente com com o novo formato também, que a gente está super confiante. Assim, é um grande desafio, na verdade, que é um projeto desafiador para a gente, conseguir, sabe, tangibilizar, para as marcas conseguirem entender, mas a gente agora conseguiu botar nossas cotas na rua, assim, tá um momento bem legal, assim, do projeto. Mas é isso, na verdade é uma cobertura nova para todo mundo, sabe? É mó doideira, né? Porque eu até comentei isso no início, na minha fala de introdução, quando que a gente ia imaginar uma Fátima Bernardes saindo da Globo e criando o seu canal no YouTube, e indo lá e fazendo uma cobertura
não sei se dá para chamar de independente, né? Mas é uma cobertura, né, mais ali personalizada no YouTube, enfim. Então, como é que é isso, né? Tipo, o que vocês estão esperando também de resultados e como é que está a estruturação das parcerias com as marcas para esse projeto? Tipo, as marcas já estão entrando, vocês estão vendendo spots publicitários para esse tempo de conteúdo que vocês estão criando. Como é que vocês estão pensando a monetização, né, desse projeto? Boa, ótima pergunta. A gente, na verdade, falou sobre o movimento da Fátima, é muito do que era a tese desde o começo da Play 9 e ela vem se mostrando muito acertada, né? É que todo mundo vai virar publisher, né? Todas as pessoas, enfim, as pessoas, especialmente celebridades, figuras públicas e tal, vão virar suas próprias emissoras. Enfim, as marcas também vão virar publishers, né? E é isso, as marcas que não virarem creators vão ficar para trás também, é uma coisa que o Jean Martinez da Winnie fala muito. As marcas também vão virar criadores, se não virarem criadores vão perder o time, porque os criadores também estão virando marcas, sabe? Então tudo se relaciona de uma certa forma, de todo mundo se entender como uma mídia, como uma emissora, enfim, as redes sociais, da forma que elas existem hoje, permitiram, né, a gente hoje criar um canal de comunicação. Então, eu posso ser meu próprio canal, não uso dessa forma, mas eu posso criar uma narrativa com editorias, com territórios que eu defino e tal. Basicamente, a existência dos influenciadores hoje, né? Eles são mídia, né? Mas são autoridades, são endosso e tal, mas ali eles estão usando também muitas das suas redes como veículos. Então, a gente sempre acreditou nessa tese, e eu acho que a Fátima saindo da Globo para ser sua própria emissora no YouTube, no Instagram, é um pouco do que a gente acreditava, e é um movimento que pra gente já é quase natural, assim, porque a gente está testando e validando essa tese há muito tempo, e ela se provou muito acertada, e claro, que tem muitos ajustes também, como esse mercado o tempo inteiro, entender que para algumas pessoas vai fazer mais sentido do que outras, sabe, criar suas próprias redes e eventualmente trazer os seus conteúdos nas suas próprias redes, eventualmente, para alguns pode fazer mais sentido estar dentro de um canal de marca, criar algo que, ou eventualmente até estar na própria TV, num outro formato, sabe, a gente também talvez em algum momento tenha sido muito taxativo em algumas convicções, e eu acho que esse mercado também ainda é tão vivo, como eu já falei, a gente também precisa se reinventar e rever, né? Saber discordar de si mesmo, como eu gosto de dizer. Então, acho que a gente talvez em algum momento já tenha sido muito taxativo em relação a, enfim, o lugar da TV e tal, mas eu acho que para algumas pessoas, eventualmente até para alguns criadores nativos digitais, pode fazer sentido ainda ter um endosso. A TV ainda é importante também, sabe, no Brasil, como a gente conhece hoje, né? Por ser muito pobre também, é um lugar que você consegue capilarizar, chegar em alguns grotões e rincões do Brasil, enfim, que o digital já chega, mas, enfim, ainda tem questões de limitação de pacote de dados e tal, enfim. Então, tudo para dizer que a gente tinha uma visão muito taxativa em relação a isso, mas hoje a gente ainda tem uma visão mais de composição entre o on e o off e tal, mas sempre com a lógica de que todo mundo vai se tornar sua própria emissora. Então, dito isso, a Fátima está saiu da Globo para se tornar sua própria emissora, e está muito feliz com isso também. E a gente está aqui por trás, que é muito do que a Play 9 sabe fazer, se propõe a fazer, que é ser essa estrategista digital mesmo, de pensar como compor, como fazer a curadoria do tipo de rede que ela vai fazer, a produção. Então, tem muito isso, estratégia digital, inteligência de plataformas, composição de, eventualmente, curadoria de convidados, como é que a gente traz os melhores formatos, sabe? Sempre eu costumo dizer assim que a gente trabalha com uma tríade, né? Que é o conteúdo, contexto e distribuição. Então, assim, o conteúdo, o que ela vai trazer da narrativa da Área Fátima já tem muito a dizer. Ela tem a sua linha editorial, tem seus territórios e tal. Então, enfim, a gente já sabe o que a Fátima tem para comunicar. E aí o contexto é muito o que você traz de relevância cultural do momento, como é que ela pode se apropriar de algumas conversas também, de formatos que estão eventualmente funcionando para as plataformas, para trazer esse frescor e para eventualmente até hackear um pouco dos algoritmos, sabe? Então a gente também tenta sempre se olhar para esses vértices, e na outra ponta é a distribuição. A Fátima é melhor ela estar no YouTube, no TikTok, em todas elas. Não tem uma regra, a gente não tem uma fórmula de dizer, você tem que hoje estar no TikTok fazendo dancinha, você tem que estar no YouTube. Não, para cada um vai ser uma estratégia customizada. Para a Fátima, acho que faz sentido ela estar no YouTube, foi a nossa defesa, porque ela tem esse recall de TV, o YouTube cada vez mais é a TV no digital também, é um consumo de conteúdos, tem um consumo de conteúdos mais aprofundados e tal. Então, vídeo a Casé TV que até direito à transmissão vai ter, né? Exatamente, então é isso. O YouTube passou por uma revolução também, o long form também no digital, e a gente também está surfando um pouco nisso, sabe? Mas é isso, a gente criou toda essa lógica das multi-emissoras da Fátima, no YouTube, enfim, nas outras redes, para conseguir, enfim, fomentar essa escalada dela no digital. E aí, só para dar uma arredondada sobre o projeto, foi isso, assim, a gente meio que criou, foi uma coisa, o que veio antes, galinha ovo, que a gente brincando, a gente criou os canais por causa da Fátima, por causa das Olimpíadas, a Olimpíada veio para Fátima por causa dos canais que a gente já queria criar, independentemente. Então, as coisas estão relacionadas. Ela vai para cobrir as Olimpíadas, ela precisava de canais de distribuição mais bem trabalhados, então, a partir dali, trouxemos essa lógica dela começar também a se posicionar no digital. Então, ela vai lá, junto com outros criadores, como o Podpah,
Valentina Bandeira, Matheus Costa, Fabão, Paul Cabanes, Daniel Brown, uma grande composição, uma matriz de perfis variados, de generalistas de entretenimento e mais jornalistas, assim, pessoas relacionadas a esporte também, figuras públicas da TV como a Fátima, que tem esse recall da TV ainda como Fátima, Tino Marcos, Cleiton Conservani, nativos digitais. Então é um projeto que tem muito, sabe, muitos matches assim também, sabe? Maneiro. Emergência é uma confluência de muitos perfis interessantes que a gente acredita, e é isso, no fim do dia, se perguntou também sobre o formato, todos eles vão produzir para suas redes conteúdos, sabe? Conteúdos orgânicos e conteúdos para as marcas, trazendo as perspectivas deles, eventualmente trazendo, enfim, convidados, outros influenciadores que podem estar lá, atletas e tal, mas cada um com as suas narrativas já endêmicas do que eles fazem, mas adaptando também e fazendo matches ali também, collabs entre eles, né, e formatos proprietários que a gente vai criar especificamente para os jogos. E para as marcas é isso, teve um papel da desconstrução, que eu te falei, de entender o que é o projeto, que é muito pulverizado, né? Não é só uma grade, como é na Cazé, como é na Globo, que é fácil você entender o tipo de entrega. Então a gente veio fazendo uma desconstrução e veio até entendendo o tipo de formato comercial que a gente precisava e que o mercado estava pedindo, sabe? Então a gente vai ter entrega de branded content, entrega de, enfim, placements nos programas que são de grade, como o do Podpah e da Fátima, que a gente vai ter. Placement, tipo o quê? Botar a marca ali e mencionar ela ao longo da conversa de forma mais explícita, com o produto. Poder ter alguma coisa da marca, um objeto da marca dentro da bancada do Podpah. Mas aí fazer um pitch também, fazer um agradecimento, tudo que o Podpah já faz. E já tem algumas marcas fechadas. Que você pode comunicar já pode falar, assim, um pouquinho da estratégia ou ainda... Bom, se fosse há uma semana, eu possivelmente não poderia falar, porque a gente ainda não estava anunciando e tal, e agora a gente fechou as principais cotas, e a gente até fez um anúncio também dentro do trade essa semana. Então hoje a gente está com 6 marcas, que são Banco do Brasil, Medley, Omo, Samsung, Wizard e Azul. E já tem algumas outras cotas menores, enfim, tem outras em negociação, tem outras fechadas. Aí vocês venderam cotas, então, para essas marcas? Tipo, cota de placement, cota de parceria, né? Não, na verdade a cota... Isso, a cota contempla tudo. Algumas cotas têm determinado número de placement em determinadas emissoras dos influenciadores que estão indo lá. Outros têm determinado número de branded content e tal. A gente também conseguiu dar uma customizada muito do anseio da marca. E para as marcas, assim, a gente tentou, claro, vender sempre um pacote com todos os influenciadores, mas como era um perfil muito diversificado, são 15 influenciadores que a gente está mandando, para uma outra marca fez sentido, eventualmente, canalizar mais entregas em um do que em outro, ou eventualmente deixar de usar alguém. Então a gente conseguiu fazer uma composição que ficou legal, ficou bom para todo mundo, assim, ficou bom para as marcas, tá bom para os influenciadores, tá bom para a gente. Então a gente tá muito feliz assim também e ansioso para começar a ver como é que vai ser na prática. E Gustavo, você falou aí do Rio 2C, né? Para quem não conhece, Rio 2C é um grande evento de criatividade, né? Um dos maiores aqui da América Latina, que acontece no Rio de Janeiro uma vez por ano, e vocês fizeram curadoria, né, de alguns painéis dentro dessa temática, e aí eu queria que você falasse um pouquinho os insights que vocês viram por lá, né, quais foram os aprendizados, começando a partir desse painel da Globo, já que você trouxe isso, né, já que a Globo estava nesse painel, como é que você enxerga, como é que você acha que que a Globo, no caso, né, está enxergando todo esse movimento? Será que eles não estão se sentindo ameaçados de alguma maneira? Que tipos de iniciativas que eles estão fazendo para também não ficarem para trás dentro disso, e aí, além disso, que você compartilhe também outros insights que você julgar relevantes sobre os painéis dentro desse tema no Rio 2C. Boa, bem legal. Esse ano a gente foi convidado pela segunda vez pelo Rio 2C, como você falou, o principal festival de inovação, de tecnologia e criatividade do Brasil, assim, e pra gente, por ser do Rio, essencialmente, assim, tem uma relação também umbilical e afetiva, porque a Play 9 é uma empresa do Rio, no mercado que, enfim, tanto o publicitário quanto o digital ainda é muito em São Paulo, né? Então a gente tem essa relação. Inclusive eu fiz essa distinção porque uma boa parte da nossa audiência não é do Rio, né? Tem muita gente de São Paulo, muita gente de Minas, do Sul, tem uma galera bem pulverizada. Legal. E quem é do mercado, geralmente, enfim, tá predominantemente em São Paulo ainda, né? A gente tem parte do nosso time, especialmente comercial, produção e tal. Inevitavelmente a gente tem que ter esse braço bem forte lá, mas a Play 9 é uma empresa essencialmente carioca, assim, então tem essa relação muito umbilical mesmo e afetiva com a cidade e com o Rio 2C por conta disso também. E aí ano passado a gente foi convidado para fazer um summit, né, no Opening Day, eles convidaram 6 parceiros e aí deram super uma autonomia prerrogativa para a gente escolher o melhor formato, o tema, e a gente escolheu falar do tema com o qual a gente se relaciona e que é muito da nossa
um assunto de interesse, um passion point assim, da Play 9, que é falar sobre Creator Economy e se posicionar nesse mercado. Então a gente fez isso, fez 6 painéis dentro desse Summit, a gente, enfim, teve o privilégio de falar no Global Stage ainda, que é o principal palco lá, enfim, para milhares de pessoas, fizemos a curadoria, aí com influenciadores, executivos do mercado, enfim, grandes nomes, e foi super legal, deu uma super visibilidade pra gente. Aí esse ano eles chamaram a gente novamente, eles deram uma reduzida, convidaram só 3 parceiros para o Summit, estávamos lá novamente com esse mesmo formato. Então a gente fez uma curadoria para falar sobre Creator Economy, sabe, falar sobre a tríade criador, conteúdo e tecnologia. Então a gente foi decupando cada um dos temas, falou sobre AI, falou sobre comunidades, falou um pouco sobre os influenciadores virando marca. Foi super legal. Enfim, a Fátima Bernardes fechou lá com o JP, né, o nosso e a Manu do YouTube. A gente fez uma parceria com o YouTube também esse ano. Então foi incrível, deu uma visibilidade. A gente espera poder, enfim, pelos próximos anos estar lá também e eventualmente se reinventando e atualizando os temas. Sobre o painel da Globo, foi bem legal, é isso, assim, acho que tinha muita expectativa do que acontece nesse painel, porque não é todo dia que Globo e Live Mode, Cazé TV falam, né, nessa perspectiva, assim, de uma dialética, eles estarem trocando sobre essa questão que eu acho que tem movido muitas discussões e pautado muitos debates, né, sobre essa nova forma de transmissão e tal. Então, assim, foi muito rico, na verdade. Eu acho que, enfim, a Globo está nesse lugar também de atualização também, né, de entender... a Globo vai ser soberana ainda durante muito tempo nesse lugar, e o próprio Tebet da Cazé TV mencionou isso com alguma generosidade, né, que também a Cazé, e é o que a gente acredita também, a gente não vai ocupar o lugar da Globo de forma alguma, né, como até mencionei antes, né, a Globo no país que a gente tem hoje, a Globo vai ter sempre um lugar de muito predomínio, de alcançar... Não vai, mas vocês têm Galvão Bueno e Fátima Bernardes já, né? A Globo também tem toda... É que nem pensar no Congresso, só que tem a máquina trabalhando ali a seu favor. E todo o imaginário popular, né? O inconsciente coletivo do brasileiro ainda está muito associado lá atrás ao que a Globo construiu nos mais de 40, 60 anos. A Globo criou uma cultura, né? Enfim, de consumo, de TV e tal. E essa desconstrução é claro que está rolando. E é isso. O nosso negócio, um negócio como a Play 9, um negócio como a Cazé, é a prova viva de que, enfim, essa mudança está acontecendo de forma acelerada. Mas é isso, a Globo ainda, enfim, perpetua, né, no imaginário do brasileiro e tal. Mas é isso, foi um debate muito rico, assim, também, eu acho que perspectivas muito, muito diferentes e tal. Acho que a Globo, no lugar ainda também tem uma demarcação de território que é importante ali também, que eu acho que é importante eles estarem nesse lugar também, mas eu acho que, enfim... a Globo também está entendendo essas novas dinâmicas, está tentando se apropriar do digital, conseguiu pivotar bem, enfim, para trazer a Globoplay cada vez mais protagonista, né? Para trazer também, enfim, unificar os tipos de comunicação, também fazer cobertura, otimizar um pouco mais. E eu fui de lá durante 10 anos, né? O JP, o nosso CEO, também foi 20 anos, foi diretor, então a gente conhece muito bem essas entranhas assim, da Globo, né? Eu acho que a Globo também está conseguindo diminuir um pouco da operação, essa operação que era muito pesada, sabe? Dinamizar, trazer um pouco de uma linguagem mais ágil, mais digital, com mais frescor, mas ainda é uma estrutura mais pesada. Essa mudança, você não muda de um dia para o outro, né? Não é uma lanchinha que você pega aqui, vira e rapidamente consegue fazer a curva. É um navio que para você conseguir fazer uma curva, você... Exato. Uhum. Então foi muito legal para falar das perspectivas, nesse caso específico, das perspectivas de abordagem, né? Da Globo e da Cazé, e a Play 9 ali também, nesse lugar meio... Estamos ali também hackeando esse modelo para a cobertura olímpica, sabe? E muito validando a nossa tese, assim, sabe? Do que a gente acredita, do que é a síntese da Play 9, do criador como protagonista, conteúdo e influência como protagonista, e a gente ali na égide da Creator Economy também, sabe? Conseguindo fazer um projeto baseado nos criadores como emissoras, que é a nossa tese e do que a gente acredita. Então, muito legal, foi muito rico, assim, e a gente pode ficar horas depois, se quiser, posso até recomendar alguns painéis para se ver, assim, porque teve tanta discussão, tanta coisa legal também. Enfim, não dá se você quiser, eles estão disponíveis no YouTube já, os painéis? Os da Play 9 vão estar muito em breve, a gente ainda vai receber, e eu sei que eles colocam alguns também, tá? Cortes, assim, no Rio to See. Os da Play 9 vão estar. Legal. Bom, quem quiser conferir também é só entrar no YouTube depois, não vai ter dificuldade de achar, né? Até a própria Globo tava também, né, com a View Hub, que é a casa dos influenciadores na Globo, né, que é a área responsável pelos projetos comerciais de redes sociais da Globo. Eles estavam presentes também no painel que a gente fez lá na Casa Firjan. E aí, bom, quem quiser dar uma olhada, vale também conferir a partir daí. E deixa eu entrar, porque você falou 3 temas, né, centrais que vocês trouxeram nos painéis: inteligência artificial, comunidades, influenciadores virando marca. Sobre esse terceiro, influenciadores virando marca, fala um pouquinho sobre isso, porque não virou ainda, tá virando, vai virar.
E o que isso significa, né? A tríade nossa foi conteúdo, criadores e inteligência artificial. Aí eu falei de alguns painéis que a gente falou aqui, mas que tudo tangencia. É um movimento natural, né? Enfim, é claro... Todos os criadores, de certa forma, já estão trabalhando suas marcas pessoais e tal, mas tem uma questão entre o metafórico... Infoprodutos também, né? Exatamente, tem o metafórico de virar sua própria marca, se entender como uma marca, mas de fato virar uma marca PJ, né? De criar produtos e tal. Então, eu acho que assim, a evolução do marketing de influência para Creator Economy, para a economia dos criadores, é justamente isso. Pressupõe que antes era só o influenciador usando seu espaço de mídia e seu conteúdo para, enfim, emprestar esse endosso para uma marca. Isso era o marketing de influência. Ele não evoluiu, né? Ele está abarcado hoje dentro da Creator Economy, que pressupõe todo um negócio que gira em torno disso, sabe? Que envolve os influenciadores no centro, que move bilhões, sabe? Enfim, muita gente também. E uma das pontas hoje é o criador também virar um negócio, sabe? A evolução da economia dos criadores é o criador virar o seu próprio negócio. Então a gente vê casos como a Boca Rosa, nem se fala, que acabou de relançar a sua linha de produtos, né? MrBeast lá fora, virando hambúrguer e tal. O Joji Natur do nosso time vai lançar um boneco, sabe? Quem? O Joji Natur, que é um dos maiores shorters, produtores de short vídeo, do Shorts e do TikTok no Brasil. Incrível, tá lançando agora um boneco também, que está fazendo parceria com uma outra agência e uma marca. Então, assim, é um movimento que já está acontecendo, o próprio Felipe há muito tempo, não é de hoje isso exatamente, é um modelo que, enfim, vai e volta, assim, né, alguns funcionam mais, para segmentos como moda e beleza já se provou, enfim, que funciona bem, para alguns outros, eventualmente, ainda precisa ter mais teste, ter mais validação, mas, enfim, eu acho que é um caminho meio sem volta, né, cada vez mais o criador está construindo uma relação tão profunda, assim, com a comunidade, tem tanto valor que ele gera, que é muito pouco pensar que a única forma que ele pode se monetizar, sabe, através da imagem dele, é fazendo conteúdo para a marca. Ele pode fazer infoproduto, como você falou. Quantos criadores não têm tanto para dizer sobre a forma de produzir, construção de comunidades e tal. Então tá rolando muito essa frente de infoprodutos, sabe, de eventos, criar um próprio evento, como a GK. A GK virou a farofa da GK. Ela virou um evento, sabe? Você pode virar um evento, você pode virar uma marca, né, que é o caminho mais óbvio, você pode virar um infoproduto. Enfim, então é um movimento que já está acontecendo. Eu acho que já passou algumas fases, assim, mas eu acho que é um momento de amadurecimento de uma forma geral, sabe? Acho que esse momento da Creator Economy, acho que cada vez mais a gente vê esse amadurecimento também, sabe? Mas é isso, acho que é um entendimento também que não é para todo mundo. Assim como o marketing de influência também não é para todo mundo, porque eu acho que tem certas buzzwords e momentos ali também que todo mundo quer se apropriar. Todo mundo, os influenciadores foi isso, houve um momento todo mundo, todas as marcas da agência, mesmo sem precisar e sem nem fazer sentido, sabe? Faltou até esse crivo e esse refino de, faz sentido usar influenciadores para uma campanha? Às vezes era melhor usar uma mídia programática, sabe? Só que não, virou uma coisa automática, só que essa bolha tá estourando também, sabe? Então acho que não é, cada vez mais as marcas têm consciência, a comunidade, o público tem consciência, sabe? Então acho que tem esse lugar também em relação às marcas. Influenciador que talvez não tenha muito a dizer, que não tem uma comunidade muito engajada, faz sentido ele ter uma marca? Sabe, ele virar uma marca, um produto, vai gastar dinheiro à toa, vai perder esforço, vai imputar um esforço em algo que não precisa. Então, assim, eu acho que é muito dessa avaliação e agências como a Play 9 ajudam também nesse lugar de não só abrir portas, mas fazer essa curadoria. Falar, cara, talvez seja a hora aqui da gente, Yuri, vamos criar a sua linha de produtos, talvez testar com uma camisa pra gente ver como é que funciona e tal, e por aí vai, sabe? Então, foi um pouco dessa discussão que pautou especificamente na parte de pensar o influenciador como marca. Trazer um outro assunto aqui, aí vem um pouco até de uma percepção pessoal minha, assim, que eu tenho sentido muito uma pasteurização dos conteúdos já há um tempo por conta dos algoritmos, né, que, principalmente no TikTok, eu entro muito no TikTok, assim, e aí é a trend do momento e todo mundo replicando aquela trend, replicando aquele formato de agir e tal, e você vê uma pasteurização mesmo do conteúdo. Você enxerga um pouco dessa forma esse mercado de um modo geral e como que vocês encaram esse desafio e até pensando, né, dentro do seu chapéu de curador dos creators aí que vão fazer parte do time e de montar a estratégia desses creators junto com as marcas, como é que vocês lidam, como é que vocês agem para não cair nessa pasteurização, né? Cara, eu acho que tem uma questão conceitual que foi, e a gente falou, acho que no nosso painel lá, um pouco antes que a gente se encontrou, do SXSW, e eu acho que eu mencionei em algum momento da palestra que mais me tocou, assim, foi do Jack Conte, do Patreon,
sabe? E que ele faz uma linha do A morte dos seguidores. Level of the Followers. Inclusive está disponível, pô, essa é uma dica, assim, pra vida, assim, cara. Eu tenho falado com todo mundo na Play 9 também. Tá disponível no YouTube do SGSW, dublado, inclusive. Então, é incrível, sabe? E aí ele conta um pouco dessa linha do tempo, da evolução do tipo de conteúdo na internet, que ele era um criador e tal. Enfim, não vou dar spoilers, acho que vale seguir lá. Mas, basicamente, ele fala muito da migração do feed cronológico para um feed algorítmico, né? Então, a gente vive hoje um feed algorítmico, né? Desde a ascensão do TikTok, durante a pandemia, e dele ter pautado a narrativa que as outras plataformas, o YouTube teve que criar os shorts para se adaptar ao que o TikTok tinha criado, o Instagram, enfim, historicamente também bebeu dessa fonte, criou o Reels, aí veio o Kawaii, aí o Facebook também começou a fazer o Reels e tal, então o algoritmo passou a guiar completamente, sabe? Passou a guiar completamente o tipo de comunicação e de conteúdo que é favorecido. Então tem uma questão aí também que é natural, assim, sabe? Que os conteúdos, que essa sensação de pasteurização pelo feed algorítmico, não tem como a gente, enfim, vai prevalecer e eu acho que ter mais destaque o que eventualmente é mais popular mesmo, sabe? O que as pessoas mais consomem e tal. Então é a sensação de estar sendo entregue pelo mesmo conteúdo que todo mundo está vendo e tal. Porque é isso, os feeds estão entregando cada vez mais, enfim, coisas customizadas, mas coisas que todo mundo quer ver também. Então acho que tem uma sensação que se relaciona com essa mudança do feed algoritmo, que não é de hoje, sabe? Enfim, estamos recebendo as mesmas coisas que o algoritmo sabe que é o que dá certo, e cada vez mais, aí tem uma outra leitura aí, as pessoas estão trabalhando, e é uma coisa que o Jack Conte questiona, muitos influenciadores, para hackear o algoritmo, para fazer o que é o formato que o algoritmo entrega, porque ele sabe que vai viralizar e tal. A qual custo, né? É isso? Você tá saindo de casa todo dia para criar, para viralizar só, e para hackear o algoritmo? É porque é isso, né? Os influenciadores, de um modo geral, eles são reféns das métricas, né? Através delas que eles vão vender. Não só, né? Obviamente, é através do que eles produzem, da relevância que eles constroem em termos de comunidade, mas também... Isso é muito expressado nas métricas, né? No número de views, no número de compartilhamentos, no número de... Não, é cruel, é o que tem que ser, de certa forma. É cruel, é uma máquina de moer. Uma máquina de moer, o algoritmo também, você precisa jogar o jogo dele, senão você vai ficando meio à margem. Não sei que você já tenha construído algo muito poderoso, como, sabe, awareness, como figura pública, como a Boca Rosa. A Boca Rosa não precisa, hoje mais, seguir os algoritmos, buscar e fazer conteúdo. Tá em outro lugar. Eu tô nem falando das figuras públicas, tipo Ana Maria Braga e tal, falando de uma que saiu do digital e que fez uso desse lugar também, e que vem da produção de conteúdo, sabe? Ela tá em outro patamar hoje. Mas é meio cruel, sabe? Então acho que esse lugar também de ter que seguir o algoritmo, que é o que o algoritmo entrega melhor, que é o que o público está buscando, traz essa sensação, que ela é meio ruim, né? Conceitualmente e tal. Mas eu acho também que tem essa percepção, e eu acho que a Play 9 entra nesse lugar, a gente cada vez mais quer ser boutique do tipo de influenciador que a gente tem, para não estar dentro dessa normalização e da pasteurização, sabe? Eu acho que também existe muita gente incrível fazendo conteúdo, né, com uma assinatura. Original, né? Original, de impacto social. E não tô falando nem necessariamente de impacto social e tal, mas de tudo, de tipo de conteúdo que produz, que não é só aquele que você sente, pô, mais um conteúdo igual e tal. A gente tem muito esse olhar na Play 9, assim, de tentar selecionar e garimpar, eu acho que os influenciadores que têm algo a dizer, que tem uma direção criativa, um tipo de conteúdo que é muito autoral e tem assinatura e que tem valor para as marcas também, afinal tem uma pegada comercial aí, mas tem muita gente boa nesse mercado também fazendo isso, sabe? Então acho que também tem um esforço nosso, já que a gente agora está inserido no feed algorítmico, tentar sair um pouco dele, buscar, sabe? Quem são as pessoas que estão produzindo esses conteúdos incríveis e que o feed algorítmico, o TikTok, as plataformas estão entregando, sabe? Porque tem são 10 milhões de pessoas autodeclaradas influenciadores. 10 hoje, milhões no Brasil? 10 milhões, na última pesquisa. No Brasil. 10 milhões de pessoas autodeclaradas. Nossa. Então... É tipo 5% da população. É absurdo, pô. Tem muita coisa. Doideira. Conteúdo e tal. Então, é que vai ter um fio, os caminhos, assim, haja uma normatização, uma pasteurização, porque todo mundo quer seguir a fórmula, o que parece uma fórmula mágica, né? Ainda sobre essa palestra, legal você ter trazido ela, né, do Jack Conte, da Patreon, que realmente é muito boa, vou botar o link dela aqui na sinopse. Ele vem com essa ideia de que o importante é você também focar nos true fans, né? Ele traz esse conceito de true fans, que você não precisa
atingir uma grande base de pessoas, mas você precisa de ter ali alguns poucos bons seguidores que realmente vão consumir o seu conteúdo e vão te monetizar de alguma forma, e aí ele sugere algumas plataformas que possam render essa monetização, né? O próprio Patreon é uma delas, né? Uma plataforma que beneficia os creators nesse sentido, né? Que tem esse objetivo de fomentar a monetização desses creators. Ele traz algumas outras, Kajabi, Fourth Wall, enfim, mas são plataformas muito incipientes ainda, né? Eu, pelo menos, assim, não conheço as pessoas muito, não vejo muitas pessoas consumindo lá e tal. A gente ainda é muito refém das grandes plataformas do Instagram, então queria que você desse sua visão de futuro agora, né? Para a gente fechar o nosso papo aqui, o que você enxerga para o futuro dessa Creator Economy, se ele vai um pouco por aí também. Tem a questão da inteligência artificial, enfim, até o último episódio que a gente fez foi sobre inteligência artificial, tá muito bacana, vale quem tiver interesse conferir um pouco, mas aí a gente entra também numa ideia de AI influencers, né? Olhando para o futuro, enfim, tem várias coisas, várias dinâmicas que vão acontecer ainda de diferente daqui para frente. E aí eu queria que você falasse como que vocês, enquanto Play 9, estão olhando para isso. Boa. Realmente, esse painel, assim, essa palestra do Jack Conte mudou minha vida muito forte, assim, mas ela foi uma transformação profunda. Acendeu um negocinho ali, né? E depois eu escrevi um artigo para minha mensagem até, fiquei tão impactado, legal. Muito legal, também podemos compartilhar aí também. E eu acho que a grande lição ali, é uma leitura, ele tem muito esse zeitgeist, assim, do espírito do tempo, de perceber o que é a comunicação. Um cara muito foda, né? Muito, com perdão da palavra, assim, vanguardista completamente e tal. Eu acho que o olhar ali que fico de lição, que é o esforço que ele faz com o Patreon, e aí ele é muito idealista, né? Apaixonado nesse lugar e tal. Talvez ele leve ao extremo alguns conceitos e tal. Mas eu acho que esse é um movimento, que me parece, desse mercado nesse momento, que a gente tá saturando algumas coisas, né? As bolhas estão furando, estão estourando, a bolha da influência, né, de ter influenciador o tempo inteiro, todo mundo é influenciador e tal. Então, acho que é um lugar cada vez mais, assim, também de olhar para essa condição de comunidades, tá, essas plataformas, é isso, assim, talvez o TikTok era uma plataforma pequena lá atrás, então essa plataforma que você falou que hoje é pequena, ela pode ser do hype daqui para frente, sabe? Tem um conceito muito legal que elas trazem como Patreon, que é isso, que é você realmente construir valor para a comunidade, além só de uma troca que você tem nas principais plataformas ali também, e os influenciadores te financiarem, pagar os espectadores, sua audiência pagar para assistir o seu conteúdo, sabe? E aí isso está até dentro daquela lógica da Creator Economy também, que vai muito além do marketing de influência, novas formas de monetização também, porque as próprias plataformas hoje, que são as soberanas, elas têm modelos que já não são tão poderosos assim, sabe? Então tem um caminho aí também de uma construção de comunidade, estar cada vez mais próximo, sabe? Quase revisitar um pouco a internet, mais, sabe, dos primórdios, assim, acho que a gente viveu essa profusão da influência, de todo mundo se apropriar disso, sabe, e tal, e do marketing de influência levado ao extremo, acho que a gente gastou tanto o conceito, que agora é quase esse lugar, eu tenho essa teoria de que a gente está vivendo esse momento de repactuação, eu acho que de ajuste desse mercado de influência, da Creator Economy também, eu acho que isso vai fazer, a gente vai ser mais seletivo, vai ser mais criterioso, todo mundo que está envolvido nesse mercado vai ser mais seletivo no tipo de marca com que se relaciona, o influenciador que contrata e tal, sabe? E eu vejo muito esse lugar também de um resgate de comunidade, de uma ascensão e de um lugar de muito protagonismo para os micro e para os nano influenciadores também, justamente porque são quem consegue se comunicar de uma forma muito genuína, sabe? Enfim, que não são eventualmente cachês milionários, porque muitos influenciadores também passaram a reproduzir a lógica, né, das grandes figuras públicas na época da TV, né? E essa conta não fecha, sabe? É o mesmo dinheiro praticamente para muito mais gente. Então, assim, tem uma equação aí que não está fazendo sentido, não está fechando a conta, e aí eu acho que tem esse resgate da comunidade também, juntando todos os pensamentos aqui, e eu vejo um lugar de muita ascensão, assim, de micro e nano influenciadores, e a Play 9 está olhando muito para isso, acho que agora só para arredondar do nosso lado, assim, a partir da contextualização, a nossa grande aposta, inclusive, para esse ano, para os próximos anos, assim, para o nosso futuro, é o PlayNest, que é uma plataforma que a gente desenvolveu justamente para capacitar e desenvolver e fomentar esses novos criadores que estão entrando todos os dias nesse mercado, sabe? E que têm sido procurados pelas marcas, que têm tido... as plataformas cada vez mais também estão olhando para os micro e nano influenciadores, sabe? Então a gente quer muito estar também nessa vanguarda de conseguir trazê-los para perto, ajudar nessa ferramentalização, criando media kits automatizados, reportes de pós-venda, tudo que o influenciador chega nesse mercado e não consegue, em termos de instrumentalização, achar nessa plataforma. Fora também toda uma trilha de conhecimento, com executivos da Play 9 de fora falando e tal. Então, ser um lugar, realmente, sabe, um think tank ali também, um lugar onde que
tudo se resolve e, em tese, é a plataforma que tem toda a solução para o micro e nano influenciador que está entrando nesse mercado, sabe? E lá na frente a gente vai ter o matchmaking também para as marcas e tal. Então, tem muito esse olhar dessa migração de movimento também, cada vez mais boutique, assim, das pessoas que estão muito consolidadas, e é o que a gente acredita na Play 9, a gente vai ter uma prateleira mais boutique dentro do nosso caching, mas vai ter um investimento nesse lugar mais escalável e de uma coisa massiva dos micro e nano influenciadores no Play Nash, sabe? Capacitando e desenvolvendo e tal. Então, assim, o nosso futuro é esse, e eu acho que ele é muito em linha com o que eu acredito e com o que a gente está olhando também nesse mercado de uma forma geral. É muito legal você ter falado da Play Nash, inclusive a gente fez uma demonstração ao vivo, né, de como ela funciona ali no aquário que a gente já mencionou, com os dados do Fabão ali, a gente mostrou, enfim, falou um pouquinho sobre isso, realmente é um projeto incrível, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Vamos para nossa dica de ouro. E aí, Gustavo, eu queria te agradecer muito aí a sua participação e pedir suas considerações finais e uma dica de conteúdo, alguma coisa que você está lendo, vendo ou ouvindo, que você acha que seja legal compartilhar com a nossa audiência. Além da palestra do Jack Conte da Patreon, que a gente já botou aqui como um must watch. Exatamente, eu ia falar dela. Deixa eu pensar aqui qual seria a minha dica. Acho que dicas, vamos lá. Tem 2 newsletters hoje que eu tô gostando, eu tô muito viciado em newsletters, assim, legal, né, de uma forma geral, tem sido meu hábito de consumo principal, enfim, em relação a esse mercado, mas não só, também para tudo. Tem 2 que se relacionam muito com assuntos relacionados a publicidade, mídia, branding, enfim, que são a da Bia Guarese, Beatriz Guarese, Beats to Brands, é incrível, acho ela, enfim, espetacular, assim, também, é muito a perspectiva de branding, mas comunicação, cultura digital, bebe um pouco de todas essas fontes, assim, também. Tem uma do Lucas Schuch, chamada Propaganda Não É Só Isso Aí, que aí tem newsletter e tem podcast também, que ele debate muito o mercado publicitário, um pouco do digital, mas é o mercado mais publicitário também, de uma forma muito provocativa, com uma veia meio, sabe, inquieta também, de quem já esteve nesse lugar, do outro lado lá também, do balcão, trazendo percepções e provocações muito legais, assim, para quem tá, enfim, trabalha nesse meio ou tem um olhar também relacionado a isso, assim. Então, recomendo muito esses 2. E tem um outro também que, para mim, é o livro de cabeceira de fato, assim, tem o podcast e a newsletter deles, que é o Float Vibes, que é o do André Alves e do Lucas Led, que também, enfim, eles são pensadores de comunicação contemporânea, de cultura digital, assim, que esse vale muito a leitura, assim, sabe? Vale muito a leitura e acompanhar de perto, que eles têm, enfim, cabeças realmente muito fora da caixa, assim, são pessoas que entendem muito do que a gente está falando e é muito um passo adiante, né? A gente está numa discussão aqui, eles são meio futurólogos também, sabe? Tem muito uma leitura de tendência do que está acontecendo, uma visão muito crítica, assim. Então, resumindo, eu diria que esses 3, assim, também podem ajudar muito a fomentar uma visão crítica e uma teoria um pouco mais aprofundada, muito sobre esse mercado e tudo que se relaciona com ele. E é isso, de considerações finais, só queria agradecer mais uma vez, sempre bom estar falando sobre esse mercado, sobre esse movimento também e tal, e com pessoas, enfim, queridas como você e que sabem, acho que, conduzir e fomentar esse debate também de forma brilhante. Então, obrigado aí pelo tempo e conte comigo sempre que precisar. Boa, obrigado, Gustavo, obrigado a você que está ouvindo a gente até aqui também, lembrando que a conversa não encerra agora, a gente está no Instagram, @CasaFirjan, e se você quiser falar direto comigo, pode me achar no LinkedIn, é Yuri Campos, vou adorar saber o que vocês estão achando, e quinzenalmente, às quartas-feiras, a gente está aqui no podcast Lab de Tendência para falar sobre o que você pode fazer hoje para estar cada vez mais preparado para o futuro. Até o próximo episódio, pessoal.